Você já percebeu que tem dias que a fome ela não vem do estômago e sim de um vazio um pouco difícil de explicar? A gente come sem fome, buscando alívio, conforto ou até mesmo distração. Mas por que isso acontece? Será que é o nosso cérebro tentando nos sabotar? Ou pode ser o nosso corpo tentando avisar que tem alguma coisa de errada? Meu nome é Antônia Bianchi, eu sou nutricionista clínica funcional, especialista em comportamento alimentar e saúde da mulher. E no vídeo de hoje eu vou explicar para você o que acontece no nosso cérebro e no nosso corpo quando a gente está experienciando um comer emocional. No vídeo anterior eu falei mais sobre como lidar com o comer emocional, mas nesse vídeo eu quero explicar o que acontece por trás, né? Então, para que você possa entender melhor como que isso funciona. Bom, quando nós sentimos emoções intensas como ansiedade, raiva, tristeza, preocupação, o nosso corpo ativa lá no cérebro dois lugares que seria a amígdala e o hipotálamo, que estão ligados tanto às emoções quanto ao apetite. E por a gente estar vivenciando uma situação ruim, também acaba tendo uma redução dos neurotransmissores. A serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, e a dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. Como eles caem drasticamente nesse momento, o nosso corpo entende como um perigo. Peraí, você caiu, eu preciso fazer com que aumente, porque afinal é isso que deixa a gente mais confortável. E numa busca rápida para aumentar esses neurotransmissores, o nosso corpo ele busca algo que dê prazer imediato. E nada melhor e mais fácil do que a comida, principalmente alimentos que têm a mistura de açúcar e gordura, para trazer esse bem-estar. Inclusive, nada na natureza tem açúcar e gordura no mesmo lugar, no mesmo alimento. Como, por exemplo, frutas, elas têm o açúcar, né? Que seria o carboidrato. Então, vamos transformar a palavra açúcar em carboidrato. Na natureza não tem, não existe essa junção, justamente porque o que é fonte de gordura é gordura. Vamos usar como exemplo manteiga, é, azeite de oliva, abacate, castanhas. São alimentos que têm gordura, mas não tem nada de carboidrato. E outros que têm só carboidrato, mas não tem nada de gordura, como por exemplo, frutas, vegetais, batatas, arroz, feijão. Então, quando a indústria faz essa junção açúcar e gordura, carboidrato e gordura, para o nosso cérebro é uma explosão de sensações boas. E por isso que num comer emocional, você não quer comer brócolis. Você vai querer comer um chocolate, um sorvete, um bolo, algo que seja altamente palatável. E não é culpa tua, é o teu cérebro mesmo que pede isso. E o resultado disso é que se você cede todas as vezes, automaticamente o teu cérebro vai ficar muito feliz, vai dizer, ufa, que bom, tá tudo certo, eu posso voltar a me sentir bem, mas o teu corpo ele vai sentir, teu metabolismo também, e provavelmente vai ser uma emoção muito boa, que vai passar muito rápido. Então você vai comer, vai ter um aumento drástico de serotonina e dopamina, mas esse aumento ele vem rápido e cai rápido também, o que pode levar a consequentes comer emocional, ou seja, a comida acaba não resolvendo. Ela dá um alívio, é como se fosse uma anestesia. Naquele momento tá 10, mas logo acaba sendo pior do que se não tivesse comido. E o nosso metabolismo, ele acaba sentindo isso dessa forma. O cortisol, que é o hormônio da luta e fuga, né, o hormônio do estresse, ele também aumenta, porque o nosso corpo, quando ele está estressado, ele não consegue diferenciar que deu algum problema no trabalho ou se eu estou fugindo de um leão. Então, ele vai aumentar o cortisol da mesma forma. E quando tem esse aumento do cortisol, o que acontece, o que é automático no nosso organismo, é que a gente tenha uma inibição de fome, ou melhor, uma inibição de saciedade. Porque imagina, se você está fugindo do leão, como que o teu corpo, como que seria, né, se você começasse a sentir fome do nada? Não, você precisa estar com energia guardada.
E aí, olha só o que acontece. Primeiro, você tem uma inibição da saciedade, ou seja, você não consegue perceber o momento ideal de parar de comer. Segundo, o teu corpo ele entra nesse estado de alerta, que seria um estado de reserva de energia. Lembre, você está fugindo do leão. Então, o que que é reserva de energia? O corpo ele começa a estocar toda a caloria possível, porque ele está passando por um momento de perigo. Porém, nada disso está acontecendo. Você não está fugindo, você não precisa ter essa adaptação metabólica, mas é o que acontece. E aí vira um ciclo, porque você está buscando, você fica ansiosa, por exemplo, você busca a comida como forma de aliviar essa ansiedade, você não sente saciedade, então você come mais e teu corpo começa a guardar mais energia. Então você está, além de comendo muita caloria, teu corpo já está guardando mais caloria ainda. E muitas vezes, como eu falei que aumenta a serotonina e logo cai, você vai sentir o que depois? Uma certa ressaca de comida, talvez até uma culpa por ter excedido novamente, então, acaba sendo esse ciclo. Eu como, eu fico culpada, eu paro de comer e depois eu volto a me sentir estressada. Ou seja, é um ciclo infinito e que muitas vezes levam a doenças mentais mais graves, como uma depressão ou até mesmo ansiedade ou outras questões, e por consequência, um ganho de peso e um prejuízo metabólico muito grande. Sem contar que o nosso comportamento, ele é influenciado pelos nossos hábitos. Ou seja, se toda vez que você se sente ansiosa, você busca comida, o teu cérebro ele grava. Se eu me sentir assim, eu preciso buscar isso. E aí fica mais difícil ainda de quebrar esse ciclo. E isso também não é culpa sua, porque muitas vezes isso pode estar acontecendo devido a algum comportamento lá na infância, né, de quando a gente ficava talvez um pouco, chorava e aí ganhava um alimento gostoso para ficar mais feliz. É um comportamento muito automático, né, e até mesmo por ser algo bem natural do nosso corpo não querer se sentir desconfortável. Então, se eu não tô legal, eu vou querer logo que essa sensação ela passe. Só que se esse ciclo continua, você vai só colhendo coisas ruins. Mas calma, tem solução. Tem como a gente quebrar esse ciclo. E para quebrar o ciclo, o primeiro passo é a gente se observar sem julgamentos. Tem uma frase que eu acho muito legal, que é: emoção bem resolvida não vira comida. E é verdade, porque se você consegue resolver a raiz do problema, que é a emoção que está aparecendo para você, que é essa ansiedade, que é esse desconforto, a comida ela não vira mais essa moeda de troca de recompensa. Então, muitas vezes, o que eu oriento meus pacientes a fazer, e eu vou orientar você também, é nomear as tuas emoções. O que que eu preciso agora? O que que eu estou sentindo? Se eu estou me sentindo cansada, sobrecarregada, eu não preciso de comida, eu preciso de um descanso, eu preciso delegar funções, não sei. Cada pessoa vai saber no seu interno, no seu íntimo, o que você realmente precisa. E não, não é de comida. Então, o comer emocional não é frescura, não é falta de vontade, não é isso. É algo natural do nosso corpo pedir. Mas o que não é normal, não é natural, é a gente simplesmente dizer: ok, se isso é normal, vou seguir aqui, eu não consigo mudar. Porque sim, eu acredito, você consegue mudar. A gente consegue dar a volta por cima com terapia, com acompanhamento nutricional com um nutricionista especialista em comportamento alimentar, porque tem muita coisa envolvida. Não é simplesmente um detalhe que vai mudar tudo. Muitas vezes a gente precisa ir olhando para trás e até mesmo identificando no momento quais que são os gatilhos, o porquê que você busca aquele alimento, para conseguir cessar, pausar, parar e de uma vez por todas se livrar do comer emocional. E para a gente finalizar esse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse aqui nos comentários algumas coisas que você já fez para melhorar o teu comer emocional, algum desses comportamentos que pode ser benéfico para poder inspirar outras pessoas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal, compartilhar com alguém que você sabe que vai gostar e que precisa muito ouvir essas informações. E não esquece de deixar esse comentário e o like também,
porque me ajuda bastante a entender se vocês estão gostando do conteúdo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Beijos, tchau!